como desenhar, ou como você iniciou o desenho do filme, qual foi o processo do desenho narrativo do Tatuagem, e aí se tu puder falar um pouco, não sei, desses personagens que parece que estão também contestando uma ordem, assim, tanto o Baile quanto o Tatuagem tratam de personagens que resistiram a uma espécie de regime. Me interessa bastante você falar de alguma coisa que não está aparente no que você está vendo. Aparentemente você está construindo uma imagem, mas está tentando falar de outras coisas. Acho que tanto no Baile eu posso falar como participante do roteiro e daquele grupo de pessoas que filmaram, mas no caso do Tatuagem de maneira mais direta. Eu acho que até no caso do Amarelo Manga ou do Febre do Rato, talvez todos esses filmes tenham isso, talvez seja um defeito crônico meu, essa tentativa de construir essa narrativa que não seja também, que não abra concessões. No caso do Tatuagem era muito engraçado, assim, algumas coisas que te angustiam e te levam à reflexão, e você fica procurando em que narrativa essa tua reflexão cabe, em que momento ela está cabendo, né? De modo algum, para mim, por exemplo, o importante no Tatuagem é a questão de época, para se passar em determinado momento. Mas, obviamente, é um filme todo revestido de uma memória afetiva muito grande, de um tempo que eu nem vivia, assim, eu vivia através dos outros. Assim. A minha infância não foi tão divertida como a infância de Tuca, no meio daquele teatro. Né? Mas é uma coisa que, para mim, é bastante importante. Você desenha essa janela e vê onde cabe essa narrativa. Claro que também isso faz parte de um contexto muito específico, talvez, de idade, assim, geracional. Né? Eu acho muito interessante porque, a partir do momento que a gente começou a fazer cinema, assim, pensar em fazer um determinado tipo de cinema, a tentativa era estabelecer um diálogo, uma forma produtiva, uma forma de fazer uma produção. A gente está falando ainda de suportes bastante caros, assim, tinha que trabalhar com suporte 35, câmeras caras, equipe cara, e tentar estabelecer uma linha narrativa que também não deveria abrir exceção, mas que para a gente era muito excitante. Né? E essa questão narrativa ela sempre teve um pouco do meu lado, talvez um pouco pelas pessoas que me influenciam cinematograficamente. O Nelson Pereira de Rio 40 Graus e Rio Zona Norte, sabe? O Carlos Rachenbar, de Professores Anjos da Rabalde, o Amor Palavra Prostituta, o Walter Lima de A Lira do Delírio, e junto a isso, assim, alguma cinematografia internacional para mim era muito excitante, como Luiz Buñuel, como Pasolini, como Visconti, eram cineastas que eram presentes, assim, e todos, de alguma forma, estavam estabelecidos em cima de uma narrativa, assim. Talvez seja um exemplo bom disso, Os Deuses Malditos, de Visconti. Visconti é talvez um cineasta extremamente conservador do ponto de vista formal. Sabe? Ele não ia trazer grandes manifestações, tudo estava dentro do quadro, da construção da arte. E, no entanto, tinha por trás daquela aparência um monte de discurso que estava sendo estabelecido, um monte de reflexões que estavam sendo feitas. Sabe? Quando você assiste filmes mais contemporâneos, essa semana eu assisti o Boyhood, é muito engraçado como ele se propõe uma narrativa que parece que vai ser uma narrativa completamente experimental, e ela é extremamente experimental, e na verdade ela constrói uma narrativa quase que convencional, sabe, no sentido que ela está propondo. Então isso me parece bem radical, assim, você ter a paciência de construir essa linha e saber para onde essa linha vai. Aglomerado. Já posicionou e congelou. Entre as três damas. Aí vou entrar para onde? Vou entrar no Chão de Estrelas. É a primeira vez que a gente vê o Chão de Estrelas no filme. A gente falou, a gente viu esse filme na abertura, sem ninguém dentro, só detalhes, percebeu muito bem o que era. Os dois falaram bastante do Chão de Estrelas. E agora a gente está no Chão de Estrelas. A gente sabe que está no Chão de Estrelas. Quem está vendo o filme não vai saber que está no Chão de Estrelas. Então, na primeira vez no local. E qual é a ideia da gente? É começar aqui um espaço meio vazio, tipo, mas a gente está numa praia, quando eu corto para a beira de uma favela com fundo pintado, que você não sabe o que é. E de repente entra um bolo de gente, tipo, 1, 2, 3, vai entrando aquelas pessoas rodando, aí você faz, que porra de lugar é esse? Que é isso que está acontecendo. Aí você estabelece depois, Clécio
falando para vocês. A gente não está só apresentando o Chão de Estrelas, a gente está apresentando todo mundo do Chão de Estrelas nessa cena. Todo o princípio partia dessa vontade periférica de você refletir sobre a arte. Esses personagens que eu estou colocando não são personagens que estão no centro de um furacão artístico, vamos dizer. Eu estou pegando uma época também que essa arte estava degladiando com a arte mais oficial. Assim. No caso específico do Recife, você tinha um movimento armorial em contraponto a essas manifestações periféricas mais anárquicas. Né? E isso me interessava. E me interessava que esses personagens acreditassem no que eles estavam fazendo. Era a construção do pensamento que eles têm de arte que interessa a eles. E essa reflexão periférica, para mim, ela está basicamente quase tudo que eu faço, assim, que eu gosto deles. E não é porque esses personagens centrais eles não sejam interessantes, são bastante interessantes, mas talvez seja um tipo de personagem que, para mim, é engraçado articular eles enquanto raciocínio, enquanto reflexão. Sabe? Então, acho que aí está. E essa coisa, essa tentativa de fazer cinema de diálogo, já que eu estou aí voltando um pouco para o início da tua pergunta, estou falando aí do baile perfumado e também chegando no tatuagem, é muito engraçado, porque o baile tinha um pensamento muito específico. Assim, um filme de cangaço era um filme visto como um filme típico feito no Brasil. Estipular essa história que o filme brasileiro só fazia filme de cangaço, eu não sei o que falam tanto, porque nem tem tanto filme de cangaço assim. Mas naquele momento a ideia era trabalhar exatamente com o que era caricato dentro dessa cultura e o que você trazia de novo nessa roupagem, ou seja, o que você trazia de impacto nessa releitura de um gênero, né, quase genuinamente brasileiro, e o que podia trazer de novo. E como você se sentiu em determinados momentos do filme, vamos dizer, rompendo com certas convenções ou reforçando para que o filme possa existir, né? O filme ele é feito a partir de certas regras narrativas e o do rompimento dessas regras. Como isso foi pensado? Se houve algum dilema, por exemplo, em que momento você se sentiu, por exemplo, numa encruzilhada de de que opções seriam feitas para contar a sua história, né? Existe uma construção melodramática no tatuagem que é muito clara, que é a relação afetiva entre Clécio e Fininha. E para mim também era muito óbvio que aquilo era a linha narrativa que eu estava escolhendo para servir de gancho para eu comentar outras coisas, de certa forma assim. Você não abre exceção para você jogar uma isca, mas você joga uma isca. As regras que você atribui para a construção dessas narrativas, elas não merecem, para mim, elas nunca mereceram muito respeito. Você pode até atentar para elas, você pode compreender como elas funcionam, mas eu não entendo também porque, às vezes, a gente fica muito à mercê de alguém dar uma primeira ordem para você quebrar essas ordens estabelecidas. Eu tiro isso, eu falo bastante, porque a primeira geração de cinema que eu peguei tinha umas regras que tinham que ser obedecidas, que ninguém desobedecia, como você não podia dar zoom, você não podia cortar um movimento de câmera no meio, tinha um monte de regras, assim, e essas pessoas obedeciam cegamente, assim, parecia aquela aula. Né? Quando eu escrevo roteiro, eu me lembro que numa palestra em São Paulo, o pessoal da ECAS, não, mas não se coloca isso em roteiro. Eu fiz, eu coloco o que eu quiser, cara, ninguém vai me prender porque eu boto a porra do negócio no roteiro, não tem uma regra, certo? Inventa essa porra. Né? E cinema tem isso, ninguém não pode fazer. E quando chega em 1995, várias coisas têm acontecido, e era um absurdo, assim, porque quando chegou no Dogma 95, quebrava todas essas regras. E juro, assim, em uma semana, se você não cortasse um movimento no meio, você era careta. Se você não desse zoom, você era careta. Aí, de repente, essa Emanuela Oliveira fazia um filme que não tinha movimento nenhum. O pessoal, não, que ele está meio ultrapassado. Cara, as pessoas estão loucas. Elas odeiam obedecer uma regra. Então, de certa forma, assim, essa construção do melodrama no tatuagem, para mim, era muito consciente. Ele correspondia a uma intuição de regra, mas quebrando elas o tempo inteiro. Porque, ao mesmo tempo, também eu podia facilitar o acesso a essa regra que foi construída por esse melodrama. Você pegar o início dele, vamos dizer, trabalhar com duas histórias paralelas que, a partir de determinado momento, se encontram. Se fosse fazer um desenho grosseiro do tatuagem, ele vai isso. São dois momentos que se encontram e depois eles caminham de mão dadas. E aí vai ter um conflito. E esse conflito ele também não vai ser dissolvido em cima de um ato em si. Sabe, o que separa a Fininha de Clécio é o acaso da vida. É muita coincidência.
Eu tinha certeza que tu ia aparecer aqui um dia. Minha tia Zósima disse que a coincidência é uma das provas de Deus. Então estamos feitos. Tradição, família, só falta a propriedade. Onde você mora? Eu moro no quartel. No quartel? Um infiltrado? Um agente da ditadura? Tá fazendo o que aqui, menino? Nos vigiar foi? Nos punir? Ou será que veio para nos prender? Se você prestar muita atenção nos personagens, o personagem de Clécio é um personagem de autoridade, assim. Ele é construído muito claramente. Todas as cenas do filme ele está trabalhando, ele não está ligando a mínima, assim. Ele tá com Paulette, mas ele está falando do trabalho que vai fazer. Depois está tomando café, está falando do espetáculo que aconteceu. Sabe? Na verdade, você tem o personagem de Clécio, é um personagem de amadurecimento, porque, na verdade, Clécio é um adolescente de 33 anos, que fica meio manipulando todas aquelas pessoas em volta, e Fininha é um personagem de mudança. Fininha diz sim para a vida que é proposta. Sabe? Fininha se coloca como um personagem positivo dentro da vida. Ele não entende porque Clécio fica com raiva na hora que ele diz sim para a proposta dele, porque Clécio perde a autoridade sobre ele. Mas essa construção narrativa, ela, na minha cabeça, ela era muito clara, assim. E ela não é que ela é uma receita de fazer cinema, ela era uma forma de, naquele momento, refletir sobre o filme que eu estava querendo fazer. Sabe? De que forma eu estabelecer esse diálogo, assim. Me interessava dialogar com o público, sim. Me interessava satisfazer o público, não. Me interessava você quando estabelece um diálogo, necessariamente você não está satisfazendo o seu interlocutor. Você pode estar provocando ele para outro lugar, pode estar levando ele para outras noções. E essa questão de você descobrir as coisas durante a narrativa são coisas que me interessam muito. Obviamente que a ambição de quem escreve às vezes é maior do que o resultado que você tem. Vai ser precisado de um monte de coisa muito ambiciosa, às vezes, no sentido de compreensão de algumas passagens, sabe? E nesse sentido, assim, a ideia de que partia todo o pressuposto era a construção de uma narrativa que tivesse um melodrama ali no meio, prendendo a história, como fosse mais uma espécie de atadura. Você tivesse uma conversa com o cinema brasileiro que me interessava muito naquele momento, principalmente o segundo momento desse cinema novo que estava meio se desgarrando ali, principalmente a leitura de A Lira do Delírio, sabe? E também uma conversa contemporânea. Que tipo de cinema você está conversando, eu gostaria de conversar, sabe? Como é que você chama essas experiências, essas novas informações que vêm te estabelecer ali, vão te chamando para fazer parte desse desenho que você está tentando fazer. É um filme que não tem necessariamente uma cena de violência, mas as pessoas às vezes, sabe, e as cenas de sexo são muito suaves, na verdade, assim, foi propositalmente filmada sem corte. Era uma coisa que eu falava sempre, fazer sexo, e começava a equipe, que era assim, não, vamos todo mundo sair, deixa os dois à vontade. Eu falei, cara, uma cena de sexo, qual o problema? Se ele fosse dar um tiro na cabeça de alguém, todo mundo sair para ele dar um tiro na cabeça do outro. Não, está todo mundo segurando o microfone, filmando lá. Então, assim, tem uma coisa, esse pudor, então, e outra coisa era não ter corte, assim, porque eu não queria muito a ideia de um sexo de câmera invasiva, de pele, de mão, de suor, sabe? Essa coisa que trepa, mas não trepa. Não, eu quero as pessoas trepando mesmo, deixa as pessoas verem, assim. Não tem nada de violento na trepada desse, mas tem algo de constrangedor para alguns olhares. Então, esse constrangimento faz parte também dessa... É aquilo que pode te chamar no início e depois pode te dar uma certa repulsa, mesmo que depois você passe as pazes com essa cena ali um pouco mais na frente, né? Mas eu acho que isso fazia parte dessa construção narrativa, dessa tentativa de construir um cinema que estivesse dialogando com um cinema que eu, pessoalmente, assim, eu acredito nessa construção. Hilton, quando você está no início do teu processo criativo, você já tem algumas ferramentas estruturais que te ajudam a começar a estruturar o roteiro? E essa pergunta em contrapartida com outra questão que é, na tua busca como artista, considerando que você já tem uma obra, você acha que você vem ou se prende a um aprofundamento de linguagem? Eu digo assim, não é necessariamente repetir, mas se você se vê aprofundando a tua linguagem, criando um universo de Hilton, e se algumas vezes te venham questionamentos do tipo,
tô achando que eu estou me repetindo e eu não quero necessariamente aprofundar a linguagem, quero ir por outro caminho? Eu começo a escrever as histórias, eu não consigo fazer estrutura, eu não consigo fazer esqueletar a história, sair enchendo elas. Mesmo quando eu começo a escrever elas desse jeito, depois eu vou sendo tomado pela narrativa. Acho que é um vício de leitura de romance que me leva a isso. Assim, parece que eu tenho que ver as coisas acontecendo nesse momento. Não é uma boa escolha quando você está estruturando o roteiro, às vezes, porque às vezes você tem que fechar umas janelas que foram abertas e quando você fecha uma janela é um desastre. Que tudo vai tendo um efeito dominó e vai caindo tudo, vai tudo por água abaixo. Aí você fica procurando algumas soluções, até chegar à conclusão que você tem que recomeçar, sabe? Dá uma certa preguiça, mas ao mesmo tempo faz parte do trabalho. Assim. Tem uma coisa, acho que quem escreve, principalmente para quem escreve roteiro, acho que filmar é uma coisa exaustiva, mas escrever roteiro é muito exaustivo, é um exercício muito solitário. Assim, em determinado momento, se você toma decisões que são decisões muito práticas, às vezes é muito difícil você, quando ouve uma crítica de alguém que está lendo o teu roteiro, até pela proximidade que você tem, a impressão que vocês veem, às vezes é que a pessoa não entendeu, você tem que inspirar, não, você tem que entender narrativamente como é que isso está acontecendo, se está sendo interessante ou não. Mas não uso nenhuma ferramenta específica, não. Assim, tem uma coisa que me pauta bastante, e isso eu acho que talvez seja uma coisa que esteja relacionada com os filmes que eu escrevo, ou que eu dirijo, que são filmes extremamente verborrágicos, às vezes, pessoas falam demais. Eu acho que eu uso muito o diálogo para aprender narrativa, assim. Não que as pessoas falam exaustivamente qualquer coisa, mas a partir dos diálogos delas eu vou costurando um universo, sabe, que talvez, assim, tipo, esse amadurecimento fosse pautado um pouco, às vezes, para pensar melhor como é que essas elipses podem ser dadas, assim, que eu acho uma das coisas mais sensacionais que existem em cinema, é como você constrói elipses compreensíveis. Tem um filme dos irmãos Dardenne, que é não vou me lembrar agora o nome, mas assisti lá em Cannes, inclusive, que era da Mãe de Aluguel, que é Lorna. É o Silêncio de Lorna. E tem um dos momentos de elipses mais incríveis que eu vi no cinema, que ela tem a relação com o ex-namorado, que é viciado em heroína. Eles estão em determinada cena e ele está de bicicleta, ela se despede dele, ele começa a ir embora, você fica dando tchau para ela, vai, depois corta, ela está dentro de casa, ela está arrumando umas roupas, e depois chega um cara e você descobre que o cara morreu de overdose, ela está dando as roupas do cara para o Exército da Salvação. E era muito louco, assim, que em uma cena você, sabe, você pulava um tempo absurdo, tinha uma elipse muito bem construída, e isso eu acho muito engraçado. Isso faz parte dessas ferramentas. Às vezes os diálogos me levam a construção dessas elipses. Eu acho que elipse e diálogo são duas coisas que me prendem bastante. E é muito perigoso. Você, quando aposta numa elipse no roteiro ainda, você está apostando coisa que você não sabe exatamente onde é que vai dar. Tem coisa que no Tatuagem, por exemplo, tem uma elipse que eu acho que é muito mal construída da minha parte. Mas é o enfrentamento do exército, com fininha no exército, que tem esse enfrentamento que você não vê. A construção desse enfrentamento não me interessou, que eu escrevi e fiz, não me interessa, porque primeiro que eu não vou ter produção para isso e também não queria criar nada que fosse, sabe, que tivesse aparente, assim. Mas a ideia dessa elipse, para mim, estava clara. Às vezes eu acho que ela não se realizou do jeito que devia ter se realizado, assim. Agora, se essa coisa se o trabalho você vai digamos, amadurecendo o que você está fazendo, assim, sinceramente a gente espera que sim, de alguma forma você vai descobrindo algumas coisas que você vai refinando ou vai exagerando, daí você vai pelo caminho que você quer. Mas, por outro lado, existe uma infantilidade, às vezes, quando você começa um trabalho novo, que é muito engraçado. E essa história de parecer que você está se repetindo, ela é verdadeira, porque às vezes você fica escravo de uma coisa que você fez. Sabe? Aí voltando um pouco para o baile perfumado, quando o baile acabou, eu fui convidado, você estava em casa, morava na Rua da Aurora, e tocou o telefone, era Walter Avancini, e eu pensava que era alguém tirando onda da minha cara. Ele, não, é Walter Avancini. Eu, vai, pô, quem é? Não. E, na verdade, Walter Avancini tinha uma novela sobre cangaço, na época, na Manchete, e ele estava um programa, a novela não acabava nunca, ele achava que eu era especialista de cangaço. Assim, eu fiz, cara, eu não sou especialista de cangaço. Sabe? E logo depois, assim, vamos fazer o Amarelo Manga. Eu tinha postado o Amarelo Manga. Logo depois do Amarelo Manga, Cláudio conversou comigo sobre a possibilidade do Febre do Rato, que era uma história que eu gostava muito, e chegou um momento que eu fiz Cláudio bem sinceramente, assim, quando eu penso o Febre do Rato perto do Amarelo Manga, me parece um trabalho repetitivo muito próximo. Mesmo que eles não sejam, a leitura vai ser meio de uma repetição que eu não acho tão interessante. Eu quando estou escrevendo, estou caindo quase no mesmo universo.
Talvez tivesse, foi quando a gente começou a trabalhar o Bastilho das Bestas. Depois a gente volta pro Febre do Rato. Mas essa coisa de amadurecer, parecer que se repete, e se repete também é uma coisa que às vezes se realiza ou não. Tem gente que se repete a vida inteira e é genial. É muito comum se falar de pesquisa, né, na construção de roteiro, mas de alguma maneira eu acho que é muito nebuloso. Por exemplo, nos manuais de roteiros sempre fica parecendo uma coisa superficial que você não entende, não consegue aplicar, e me interessa muito mais, eu acho, um tipo de pesquisa pessoal que eu acho que cada roteirista que tem essa vivência, essa prática, acaba desenvolvendo o seu próprio método. Se tu puder compartilhar um pouco como foi essa pesquisa, então voltar um pouco, né, e de pesquisa, preparação. Então, é bem engraçado, porque o Tatuagem, eu tinha escrito Tatuagem, já feito várias versões. Depois disso é que eu fui conversar com as pessoas que tinham feito parte de uma determinada cena. E quando eu fui conversar com elas, era muito mais para saber o que aquilo podia trazer mais para mim. Assim, eu ficava com muito medo de ficar preso a verdades. Sabe? Quem são esses personagens, o que eles têm a dizer. E eu não queria ficar preso, por isso que é muito difícil, às vezes, você quando se debruça, sabe, sobre essa pesquisa. Para mim, pelo menos, é muito difícil. Assim. Então, eu prefiro trabalhar com um grau de liberdade bastante grande, intuir algumas coisas. O Bastilho das Bestas, eu não fiz uma pesquisa antropológica sobre como vivem os personagens da Zona da Mata. Era uma intuição dentro de uma experiência de vida que você tinha, né? Então, Tatuagem, quando ele começa o processo, aí é um processo, vamos dizer, de estrutural, que não passa, não é nem a estruturação do roteiro, que eu acho que quando eu respondi a Pablo, estava falando basicamente dessa construção de dramaturgia. A construção da pós-dramaturgia, que é você construir um ambiente, para mim é extremamente importante. E ela não é extremamente importante para todos os filmes. No caso do Tatuagem em si, ela tinha uma elaboração para mim que era interessante. Para mim era interessante que quem visse o Tatuagem tivesse a impressão de que aquelas pessoas estavam juntas há anos e não apenas há 6 semanas. Que tinha um grau de intimidade entre elas que extrapolava um pouco aquilo que você estava vendo. Então, assim, e de certa forma fazer com que aquelas pessoas que estivessem no filme se sentissem responsáveis. Vamos dizer, os números teatrais que estão no filme, eles foram escritos no roteiro, mas quem montou os espetáculos foram os atores. Eles se juntavam, eles montavam e me apresentavam a montagem assim, com a liberdade cênica de teatro, para depois eu devolver para eles, que era uma coisa que a gente falava sempre, ó, vocês estão ensaiando teatro, mas vocês estão fazendo cinema, então saibam que isso não vai ser uma representação direta, mas era uma forma dessas pessoas se sentirem parte do que você estava compondo. Estamos aqui hoje para definir juntos a cicatriz que teremos. Estamos aqui hoje para perder o juízo. Juntos com o carpinteiro, com o travesti, com a menina das pernas finas que vende flores na entrada do chão de estrelas. Estamos aqui hoje para apostar na certeza do castigo em oposição ao acaso dos nossos atos. Estamos aqui hoje para estrear o fim e inaugurar o futuro. Então, eles têm uma interpretação picaresca de teatro. Não são grandes atores interpretando uma peça, são pessoas anárquicas, corajosas, expondo seu corpo. Estava muito mais para essa definição do que grandes atores. Os grandes atores estão interpretando esses personagens. E isso tinha que ser tirado, e toda essa construção foi pensada. Sabe, Sem Essa Aranha é um filme que, para mim, foi muito importante na construção do Tatuagem. Sabe? Tem indicações diretas, cenário do Sem Essa Aranha, quando eles cantam no palco, que é a pintura de fundo é de onda, como as pessoas se apresentam. E era uma leitura muito própria, mas Sem Essa Aranha, sabe, tipo... Scorsese está pouquíssimo preocupado com o nível de interpretação. Para ele estava no outro ponto, noutra certeza, que isso vai ser feito. Os filmes Super 8 também. Se você ver os personagens tatuados, eles estão interpretando para Super 8 de uma maneira completamente despojada. Isso era claro. A câmera de Super 8, vocês estão falando com a câmera. A câmera que está filmando vocês não estão vendo. Sabe? Era um jogo meio de cena o tempo inteiro para você perceber o que era esse olhar geracional que estava acontecendo aí, mas tudo fazia parte dessa construção, desse desenho que para mim era interessante que tivesse nesse projeto de Tatuagem.